Olá, alunos do Polo de Corumbá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos falar um pouco sobre contabilidade. Bom, a disciplina de vocês, contabilidade rural, é fundamental para o curso de vocês, tá? Porque o curso de técnico de agronegócios, ele é focado na gestão das empresas rurais, sejam as unidades de produção rural, seja empresas da cadeia produtiva rural. Então, contabilidade, ela está presente em todos os tipos de empresas. Tá? A contabilidade, ela não só é obrigatória, como ela é fundamental para que se tenha uma boa gestão. Por isso que a gente começa a falar de contabilidade rural. Mas antes de falar, eu quero explicar um pouquinho para vocês como está a nossa disciplina. Eu acho que muitos de vocês já estão habituados a esse formato EAD, né? Porque desde o início da pandemia que a gente vem trabalhando assim, essa aula era para ser presencial, mas infelizmente a gente está fazendo à distância. Bom, hoje, dia 28/10, até o dia 30/10, vocês precisam assistir essa aula, que é uma aula assíncrona. Professor, o que é uma aula assíncrona? É uma aula que não acontece no mesmo horário que vocês estão vendo. Ou seja, eu estou gravando essa aula e vocês vão vê-la conforme a disponibilidade de vocês. Ao final dessa aula tem uma atividade. Essa atividade chama-se atividade reflexiva. Essa atividade vocês têm que postar no fórum da atividade reflexiva, ok? No dia 31, sabadão, de manhã cedo, 8h30 da manhã, aí sim a gente vai ter uma atividade síncrona. Qual atividade síncrona? Eu vou ficar das 8h30 da manhã até as 9h30 da manhã no AVA, tá, gente? Vamos, no AVA, tá? No chat. Para quê? Para a gente tirar dúvida, falar sobre contabilidade, para vocês irem conhecendo um pouco mais desse assunto tão importante. Então, sábado agora, tá? Das 8h30 da manhã às 9h30 da manhã. Do dia 16 do dia 18, vocês vão ter uma atividade que é um fórum, que também é obrigatório. Ah, professor, mas a gente não fez o fórum da atividade? Mas são coisas diferentes, tá? O fórum de hoje, da atividade assíncrona, é diferente do fórum do dia 16. Então, dia 16 tem outro fórum que vocês precisam ir lá responder. Além do fórum, no dia 28 a gente vai ter a nossa videochamada. Então, vai ser uma aula realmente ao vivo, que vai ser da 1h30 da tarde às 2h30 da tarde, também horário de Mato Grosso do Sul. E a gente vai discutir os temas ligados à contabilidade, porque vocês vão fazer a prova de vocês. Isso vai ser no sábado, tá, gente? E aí vocês têm aí até o dia 30/11 para fazer a prova. Então, vocês vão ficar um mês aí praticamente comigo. Eu quero que vocês entrem em contato, vocês podem me chamar o quanto vocês quiserem, que eu respondo vocês. Eu tô no grupo de vocês, inclusive, de WhatsApp, vocês podem me chamar. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais em contabilidade. E o que é contabilidade? Qual é a principal função da contabilidade? Existe alguma diferença entre a contabilidade rural e a contabilidade urbana? Quem são os usuários da contabilidade? Vamos responder um pouco dessas perguntas. Primeiro, para a gente entender a contabilidade é uma ciência social, que ela estuda duas coisas principais. Uma é o patrimônio e a outra são as entidades. Tá, vamos entender bem o que é patrimônio. Patrimônio, gente, de uma pessoa, e aqui cabe falar que as pessoas são ou físicas ou jurídicas. As pessoas físicas são aquelas pessoas que nascem de maneira natural, como eu, como vocês. E as pessoas jurídicas são aquelas que nascem através de um contrato. Por exemplo, uma empresa, por exemplo, uma cooperativa, uma associação, uma organização qualquer. Elas são pessoas também, só que são pessoas jurídicas. Então, o patrimônio, ele é o quê? Ele é o conjunto dos bens, dos direitos e das obrigações. Então, quando eu falo de patrimônio de alguém, eu falo de uma conta de mais e menos. Como assim, professor? Imagina que fulano, qual é o patrimônio de fulano? Fulano tem uma fazenda, tem uma casa e tem um carro. Tá, e ele tem uma dívida no banco de R$ 1 milhão. Então, o patrimônio dele é a fazenda, mais a casa, mais o carro, menos a dívida. Eu tenho que chegar nesse saldo, tá? Então, patrimônio é isso. Às vezes você acha que a pessoa tem um patrimônio enorme, às vezes ela não tem patrimônio nenhum, porque ela está tão endividada que o patrimônio não é dela. Perfeito? Então, assim, patrimônio é isso, é o conjunto
dos bens, direitos. E o que são direitos? Direitos é aquilo que eu tenho de direito sobre alguém. Por exemplo, eu vendi o meu celular para um de vocês. E vocês vão me pagar daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias eu tenho direito de receber. É um direito meu. Ok? Então tá, então patrimônio a gente já sabe. E entidade? Entidade é exatamente isso. Entidades são as pessoas. Sejam elas físicas, sejam elas jurídicas. Ou seja, a entidade é a unidade. Prestem bastante atenção aqui, porque aqui a gente tem um princípio chamado princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? O princípio da entidade, ele me diz que as contas, a contabilidade de uma entidade, por exemplo, da empresa, não pode ser misturada ao patrimônio, à contabilidade da outra entidade, que é o sócio, por exemplo. Então, percebam bem, o princípio da entidade diz que cada entidade tem que ter a sua contabilidade separada. Bom, e quais são as funções da contabilidade? Então, aí, algumas funções da contabilidade. Primeiro, registrar. Contabilidade, ela guarda as informações, ela registra as informações, ela organiza, né? Então, esse registro, são dos fatos contábeis. Tudo que acontece vai ser registrado na contabilidade? Claro que não. Só o que a gente registra na contabilidade? Aquilo que tem fundo econômico. Como assim, professor? Imagina que uma empresa, ela comprou uma matéria-prima. Ela não gastou dinheiro? Não teve uma transação econômica? Então, esse fato é um fato contábil. Ele vai ser registrado na contabilidade. Porém, imagina que choveu e molhou a entrada da empresa. Esse fato não envolveu dinheiro, esse fato não influencia na empresa diretamente. Talvez dá um pouco de transtorno, tem que passar um pano, um rodinho, mas não é algo contábil, porque não tem cunho econômico. Então, a contabilidade, ela registra apenas os fatos econômicos, tá? Que a gente chama de fatos contábeis. E ela organiza, tá? A contabilidade, ela tem um sistema de controle contábil, sistema de controle documental, um sistema de controle que ela precisa prestar contas, não só para os sócios, mas para governo, para entidades fiscalizadoras. Então, uma das funções da contabilidade é organizar a parte documental e não só a parte documental, a parte estratégica. Ela demonstra a situação econômica, patrimonial e financeira. Ou seja, a contabilidade, ela tem demonstrativos. Esses demonstrativos são universais. Se você pegar uma empresa daqui, ou uma empresa da China, ou uma empresa dos Estados Unidos, o que muda é o idioma, porque o demonstrativo é igual. Então, ela demonstra, ela mostra, ela transforma as informações, os documentos contábeis, né, os registros contábeis em informações econômicas, informações patrimoniais, informações financeiras, que auxiliam na tomada de decisão. E ela analisa, ou seja, se ela tem as informações, a contabilidade também analisa. Ela analisa essas informações e ela auxilia na tomada de decisão. Ou seja, uma das funções da contabilidade é acompanhar o planejamento e a execução do dia a dia das empresas. Tá? Para quê? Para melhorar sempre a tomada de decisão. Percebam, contabilidade não toma decisão, ela ajuda a tomar a decisão. Então tá aí, ó, a principal função da contabilidade é gerar informações confiáveis. Você precisa pegar um demonstrativo contábil e ter certeza que aquelas informações estão corretas, né? Informações sobre o quê? Principalmente sobre o patrimônio, gente. Lembre-se disso, patrimônio. Então, quem que usa a contabilidade? Basicamente, a gente tem 2 usuários. Um usuário que a gente chama de usuário interno e o usuário externo. O usuário interno é o usuário que está dentro da entidade. Ou seja, o funcionário é um usuário da contabilidade? Com certeza é. Porque a partir do momento que ele trabalha numa organização, ele precisa ter sua folha de pagamento, ele precisa ter o seu registro em carteira, e isso tudo é função da contabilidade. Lembra que a contabilidade, uma das funções é registrar? Então, ele é um usuário. O dono da entidade também, os administradores, ou seja, quem está ali internamente são usuários da contabilidade, e todo mundo de dentro de uma empresa, tá? E os usuários externos. Quem são os usuários externos? São os meus clientes,
São os meus fornecedores, mas, sobretudo, é o governo. O governo, Receita Federal, através das suas autarquias, através das suas instituições, eles são usuários da contabilidade. Por quê? Porque eles precisam das informações. Eles recolhem tributos, eles recolhem impostos. Então, eles querem as informações contábeis. Então, ele usa da nossa contabilidade e não só usa, ele audita a nossa contabilidade, ele verifica se está realmente certa. Tá? Então, os dois tipos de usuário da contabilidade. Bom, se a contabilidade, ela registra o patrimônio, o que é o patrimônio? Bom, já sei, professor, patrimônio são os bens, os direitos, menos as obrigações. Legais. Mas como é que eu monto isso? Né? Como é que eu demonstro essa conta? Eu tenho os elementos patrimoniais. E aí tem aqui na tela de vocês um exemplinho aí colorido de um balanço patrimonial, da estrutura de um balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil universal. Então, vamos lá. O balanço patrimonial ele é dividido em ativo e passivo. O que é ativo e o que é passivo? No ativo, gente, tá? Então guardem bem essa palavra. No ativo estão todos os bens e os direitos. Então, os bens e os direitos que a entidade tem estão no ativo. E no passivo? No passivo estão todas as obrigações, mais o patrimônio líquido. Professor, o que é patrimônio líquido? Lembra que eu falei? Quanto que dá essa conta do que você tem de bens, menos o que você tem de obrigações, me dá o patrimônio líquido. Então, eu sempre divido o balanço nessas duas grandes colunas, nessas duas grandes áreas, ativo e passivo. Sendo que o ativo, gente, a gente divide ele em dois subgrupos. Primeiro é o circulante e segundo é o não circulante. O que é isso? Vocês vão precisar entender um princípio chamado liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de algo virar dinheiro. Então, quanto mais fácil algo virar dinheiro, mais líquido isso é. Então, imagina que você tem uma casa. Uma casa, ela vira dinheiro, mas ela demora um tempão. Né? Até você colocar para venda, até um corretor avaliar, até fechar negócio, até fazer contrato, até ir no cartório, demora muito tempo. Então, ela é um bem de baixa liquidez. Diferente de um boi. O boi é um ativo de alta liquidez. Tá? O gado você vende, só você falar que você vai vender boi, todo mundo compra. Boi é boi. Boi é super fácil de vender. Então, veja que interessante. O boi é mais líquido do que a casa. Então, seguindo esse princípio da liquidez, a gente coloca no circulante aqueles bens que são mais líquidos. Por exemplo, o que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de conta para receber, o que está no meu estoque, isso está no circulante. E no não circulante? No não circulante está exatamente isso, aquela conta que eu vou receber a longo prazo, aqueles investimentos que eu fiz a longo prazo, aquilo que está imobilizado, que é um imóvel. Do mesmo jeito o passivo. O passivo ele também é dividido em circulante e não circulante. E segue o mesmo princípio. No passivo circulante, estão aquelas obrigações de curto prazo. Então, eu tenho que pagar o meu fornecedor amanhã, eu tenho que pagar o meu colaborador no dia 5, o salário dele, eu preciso pagar um empréstimo, eu tenho um financiamento de curto prazo, a parcela do carro, a parcela do imóvel. Ou seja, isso está no meu passivo circulante. E no não circulante? No não circulante está aquele FCO de longo prazo, por exemplo. Aqueles meus empréstimos de longo prazo, aquelas minhas obrigações que ultrapassam 360 dias. Curto prazo, menos de 360 dias. Longo prazo, mais de 360 dias. E o patrimônio líquido? No patrimônio líquido está o capital social, tá? Ou seja, que é o capital que os sócios colocaram na empresa, as reservas de capitais e os lucros que foram acumulados. Perfeito? Então, os bens, gente, quando a gente fala de bem é tudo que tem valor econômico. O ar é um bem? Sim, o ar é um bem. Mas para a gente interessa? Não interessa porque ele ainda não é cobrado. Tá? Vocês devem ter estudado lá em economia o que são bens econômicos e bens não econômicos. Então, para a contabilidade, a gente se interessa pelos bens econômicos. A gente tem os bens tangíveis, tá? O que é tangível? Tangível é tudo aquilo que eu posso pôr à mão.
aquilo que eu posso pegar é tangível. Então, se eu posso pegar num punhado de feijão, se eu posso pegar num carro, se eu posso pegar num trator, isso é um bem tangível. Diferente de um bem intangível. Um bem intangível eu não posso pôr a mão. Por exemplo, um software. Que nem aqui, a gente está conversando por um bem intangível. Por que a gente está conversando por um bem intangível? Porque vocês estão me vendo aí no quadradinho, vocês estão vendo a minha tela, vocês estão me ouvindo, mas eu não consigo pegar no software. Eu não pego nele. Eu pego no mouse, eu pego no computador, mas eu não pego no software. Por isso que ele é um bem intangível. E aí a gente tem vários exemplos, tá? Só que vale dinheiro, software vale dinheiro, patente vale dinheiro, o ponto comercial vale dinheiro, a marca vale dinheiro. Então esses são os bens intangíveis. Bom, quando a gente fala de bens, a gente tem que entender que os ativos, nós temos dois tipos de ativos. Os ativos que são depreciáveis e os ativos que são amortizáveis, tá? Ou seja, o bem tangível, ele, com o tempo, ele vai se desgastando. Se ele vai se desgastando com o tempo, ele sofre um fenômeno chamado depreciação, tá? Que é a perda do valor pelo tempo de uso, pelo tempo de guardado, tudo perde valor. Esse fenômeno a gente dá o nome de depreciação. E o bem intangível? O bem intangível acontece mais ou menos o mesmo processo, mas é um pouco diferente, porque ele é intangível. Então ele recebe um outro nome, que é amortização. Perfeito? Olha, os ativos. A gente tem, por exemplo, os ativos diretos, né? Quando a gente fala de ativo, a gente está falando da parte positiva do patrimônio, não é? Que eu falei para vocês, ou seja, o ativo é aquilo que eu tenho de bens e direitos. Vamos dar alguns exemplos de direitos, para ficar bem claro. Bem, a gente já sabe o que é. Agora, e os direitos? Direitos, gente, é aquilo que eu tenho legalmente sobre outra entidade. Nossa, professor, que estranho. Imagina que eu tenho um cliente que está me devendo R$100. Eu tenho direito de receber. É um direito que eu tenho sobre outra entidade, porque o meu cliente é uma outra entidade. Então, um exemplo é isso. Outro exemplo, as minhas duplicatas. Outro exemplo, as minhas aplicações. Estoques. Estoque é um direito meu, está guardado ali, mas é meu. É um estoque, tá? Se eu tenho as minhas sementes guardadas, os meus adubos guardados, também. Um exemplo de direito, adiantamento de funcionário, tá? O funcionário, ele tem o direito de receber comigo, e eu tenho uma obrigação com ele. Mas esse dinheiro que já é dele ainda está comigo, então é um direito meu. Olha que interessante isso. E impostos a recuperar. No Brasil é muito comum isso, tá, gente? Imagina que você tem um imposto a recuperar, porque você recolheu a mais, ou porque mudou alguma alíquota, e você tem ali um direito sobre o governo. Então, imagina que você tem que pagar R$1.000 de ICMS. E desses R$1.000, você tem 250 para receber. Logo, você vai recolher quanto? 750, né? Bom, então eu tenho o ativo circulante, que eu já expliquei para vocês, curto prazo, e ativo não circulante, longo prazo. Tá? Então, lembre-se disso. O que está a longo prazo? Meus terrenos, minhas marcas, meus imóveis, minhas máquinas, meus tratores, minhas aplicações, minhas duplicadas, tudo isso tem mais de 360 dias. E no passivo? O passivo são as obrigações negativas. Então, se a obrigação é algo que eu tenho que pagar para alguém, lembre-se disso. O passivo eu pago para alguém. Tá? Então, o que é o passivo? O passivo são os meus funcionários, os meus fornecedores, o próprio governo. Então, tudo isso está no meu passivo. São as minhas obrigações que vai me dar conta do meu patrimônio. Certo? Que está aqui o meu patrimônio líquido. Tá? O que é o patrimônio líquido? Então, é o meu ativo menos o meu passivo. Olha os quadradinhos ali. Então, se eu tenho um ativo menos o meu passivo, eu tenho o meu patrimônio líquido. Só que no patrimônio líquido também vai a integralização do capital e os lucros. Imagina que uma empresa teve um lucro de R$1 milhão e os seus sócios decidem ficar apenas com metade, com 500. Os outros 500 mil vai para onde? Vai lá para o patrimônio líquido. Ele volta a ser patrimônio da empresa. Ok, né, gente? Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui está o exemplo
do balanço patrimonial. E além do balanço patrimonial, então para que serve o balanço patrimonial? Ele me dá uma fotografia da situação da empresa. Então, o balanço patrimonial, por exemplo, eu vou fechar no dia 31/12 de 2020. Ele vai me dar uma fotografia da empresa em 2020. Vai ser uma fotografia financeira, econômica dessa empresa. Ah, professor, mas e aí em janeiro e em fevereiro, o que a gente faz? A gente tem outros demonstrativos para analisar. A gente tem o que a gente chama de balancete, que é um balanço de um período mais curto, por exemplo, de 1 mês, 2 meses. A gente chama de balancete, que segue a mesma estrutura. E a gente tem também aqui, ó, a DRE. O que é a DRE? Demonstração do resultado do exercício. E o que é a demonstração do resultado do exercício? Então, imagina que eu tenho um exercício contábil, tá? Eu tive uma atividade, uma operação contábil, e eu quero saber se essa operação me deu lucro ou não. Como é que eu faço? Através da DRE. Tá aí um exemplo de DRE, gente. A DRE é uma conta muito simples, tá? Só que ela segue uma lógica bastante interessante. Por exemplo, eu lanço primeiro as minhas entradas, as minhas receitas, depois eu tiro as minhas deduções, por exemplo, devoluções, impostos, e aí eu chego na minha receita operacional líquida. Da minha receita operacional líquida, eu tiro os meus custos, que vocês já devem ter estudado em finanças, custos. Eu tiro os meus custos, por exemplo, o custo da minha mercadoria vendida, e chego no meu resultado operacional bruto. Depois, eu tiro as minhas despesas operacionais, por exemplo, a despesa com venda, a despesa com administrativo, a despesa operacional, e aí eu tiro as despesas financeiras e chego no resultado operacional antes do imposto de renda. Aí eu calculo o imposto de renda. Calculei o imposto de renda, eu chego no resultado do exercício. Esse resultado do exercício ele pode ser lucro ou prejuízo. No nosso exemplo, que está aí na tela, ele foi de prejuízo de R$ 7.300, tá bom? Então, a DRE, ela é um instrumento que facilita a minha tomada de decisão, porque eu sei, por exemplo, eu vou vender um gado, eu vou fazer uma lavoura, será que vai dar lucro? Eu faço da operação em si. Ok, gente? É um segundo demonstrativo contábil. Muito importante. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que todos os produtores rurais, eles conseguiriam responder algumas perguntas como essas? Por exemplo, qual seria o custo de produção do ano? Qual é o valor do financiamento dos juros pagos nessa safra ou nessa operação? Qual será o resultado no final da safra? E o resultado da atividade econômica? Quais são os valores dos impostos pagos? Vocês acham que todos os produtores rurais sabem responder tudo isso? Que todos os produtores rurais estão por dentro da contabilidade? Se vocês acham, eu quero que vocês me respondam a essa atividade e postem lá no fórum, tá? Vou ler para vocês. Na sua opinião, todas as propriedades rurais possuem controle financeiro? Eles realmente sabem se a empresa está tendo lucro ou não? Eu quero que vocês me respondam isso. Das propriedades rurais que vocês conhecem, vocês acham que todas têm controle financeiro ou não? Né? Será que os produtores rurais já sabem bem? Ou vocês acham que não? Vocês acham que eles precisam realmente de auxílio nessa área? Fala um pouco para mim, conta um pouco para mim, mas lá no fórum da atividade reflexiva. Tá bom? Eu preciso saber, né, se eu sou um produtor rural, se a minha empresa está tendo lucro ou não. Mas será que os produtores sabem? Será que eles sabem o que é lucro? Será que eles sabem que para eu saber se eu tenho lucro ou não, eu tenho que chegar no final da DRE? Comenta comigo lá no fórum, tá bom? Pessoal, espero vocês. Sabadão de manhã a gente tem fórum, tá bom? Bons estudos, um abraço.